Gente, bom dia. Então, vamos para a nossa aula de ciências, né? Então, aqui em ciência, a gente vai dar continuidade, né, ao conteúdo de transformações, né, das matérias. E a gente vai ver hoje misturas, tá? E é bem interessante esse assunto de misturas, né? Então, a gente vai ver que a maioria dos materiais que existem na natureza aparece sob a forma de mistura de substâncias, né? Ou seja, os materiais são formados por mais de um tipo de substância. Os componentes das misturas podem ser líquidos, gasosos ou sólidos, tá? Então, vocês estão vendo aí, no livro de vocês tem o ar, a água do mar e a areia, né? Então, a gente vê esses componentes, acha que é puro, mas eles são um tipo de mistura, o ar. O ar ele é uma mistura de gás oxigênio, gás carbônico, gás nitrogênio, vapor de água, entre outros gases, né, que forma o ar. A água do mar. A água do mar ela é composta por água, oxigênio, cloreto de sódio e outros minerais. E a areia, ela é formada por sílica, quartzo e outros minerais, né? Então, essas são algumas misturas que nós encontramos na natureza, tá certo? Então, as misturas, elas são formadas por várias substâncias, né? Que vai formar algum tipo de componente, tá? Algum tipo de, né, substância, ok? E aí, no livro de vocês, continuando, fala o seguinte: o ar, a areia e a água do mar são exemplos de misturas de substâncias, como eu já falei. E logo aí embaixo, né, tá mostrando outro tipo de mistura, né? Então, fala o seguinte: há misturas em que não é possível distinguir seus componentes a olho nu. Essas misturas têm o mesmo aspecto em toda a sua extensão. Isso ocorre quando uma substância se dissolve em outra. Por exemplo, quando misturamos um pouco de açúcar em um copo com água ou quando preparamos uma massa de bolo. Então, o que é que isso quer dizer? Né? Que algumas misturas, né, a gente não vai distinguir os componentes de cada um a olho nu, né? Por exemplo, eu até dei o exemplo na última aula de ciências, né, a água com açúcar, né, que eu coloquei a água aliás, o açúcar dentro da água, mexi até dissolver, né? E o açúcar simplesmente ele sumiu dentro da água, porque ele se misturou, né? Foram duas substâncias que se misturaram ali, né? A água e o açúcar, tá? Então, não é possível a gente distinguir cadê o açúcar, cadê a água, depois que o açúcar se dissolve dentro da água. Mas a gente sabe que ali dentro existem mais de uma substância, ok? Porque ali se misturou, né? Como também o bolo, né? Que a gente vê aí o exemplo no livro de vocês do bolo. Não dá para a gente distinguir aonde é que está o açúcar, onde é que está a farinha de trigo, o leite, mas a gente sabe que está lá dentro, o ovo, né? Mas a gente sabe que está tudo misturado, todas as substâncias, né? Todos os componentes, aliás, todos os componentes estão aqui misturados, né? Nessa massa para bolo, né? Mas a gente não consegue distinguir, mas eles estão todos aí dentro, né? Que vai formar o quê? O bolo. E aí na questão 1, né, no livro de vocês, aí na página 100, está falando, né, dê outros exemplos de materiais que são misturas de substâncias e que você utiliza no dia a dia. Então, você vai escrever aí alguns exemplos de materiais que são misturas, né, de substâncias e que você utiliza no seu dia a dia, tá certo? Vão pensar aí, vão procurar em casa, né?
alguns materiais que eles são feitos a partir de algumas misturas, né? E aí vocês vão colocar aí no livro de vocês 2 exemplos, ok? E explicando mais um pouquinho sobre misturas, né? É importante lembrar que existe algumas substâncias, né? Que elas ocorrem sem ter nenhuma reação química, apenas a mistura, né? Então, as misturas elas podem ser homogêneas, que significa, né, igual, quando não se consegue distinguir as substâncias utilizadas, por exemplo, a água e sal de cozinha, né, o açúcar e o sal. Então, elas são o quê? Homogêneas, porque a gente não consegue distinguir onde é que está o sal, onde é que está a água, né, nem o açúcar e nem a água. Então, são misturas homogêneas, que elas se misturam bem, né? Fica igual, fica a mesma coisa. Já também existe a mistura heterogênea, né? Quer dizer, que significa que são substâncias diferentes que a gente foi misturar ali. Por exemplo, né, a água e o óleo, elas são misturas heterogêneas, porque a água ela não se mistura ao óleo. Você mexe, né? Você pode mexer ali, a água, quando ela parar um pouquinho de se mexer, o óleo ele vai ficar em cima da água. Por quê? Porque o óleo ele é mais leve do que a água. Então, são misturas que eles não se misturam, né? Essas duas substâncias, elas não se misturam. Então, elas são o quê? Heterogêneas. E as que se misturam, que não dá para a gente distinguir, elas são o quê? Homogêneas, ok? E as misturas homogêneas também são chamadas de soluções, né? A mistura homogênea podem ser líquidas, por exemplo, a água e o álcool etílico, gasosas, né? O ar atmosférico, ou sólidas em ligas de metal, por exemplo, o cobre e o níquel formando o aço, tá certo? Como a gente viu aí, né, que o ar ele é uma mistura, a água do mar é uma mistura e a areia também é uma mistura, tá? Que formou aí esses componentes, ok? Vamos para a página 101. Então, aqui na página 101, né, tá continuando falando aqui de misturas. Há misturas em que é possível distinguir todos ou alguns dos seus componentes, como eu falei, né? Tem misturas heterogêneas e tem misturas homogêneas. Essas misturas têm aspectos diferentes ao longo da sua extensão. Isso ocorre porque os componentes da mistura não se dissolvem. Exemplo disso são as misturas de óleo em água e o granito, rocha formada por diferentes minerais. Né? Tem até o exemplo aí do granito aqui, né? O granito é formado pelos minérios quartzo, incolor ou acinzentado, e feldspato, cores brancas, creme, rosa, e mica, responsável pelo brilho prateado e pela cor preta, né? Então, o granito ele é formado por essas substâncias aí. Substâncias que são capazes de dissolver, entre outras, são chamadas de solventes. E as substâncias que se desenvolvem são chamadas de solutos. A água é um importante solvente, pois dissolve um grande número de substâncias. Porém, há substâncias solúveis e substâncias insolúveis em água, ou seja, nem todas as substâncias se dissolvem na água. Então, vocês estão vendo aí o exemplo. Ó. A água dissolve o sal, portanto, o sal ele é solúvel em água. Já o óleo, o óleo ele não se dissolve na água, né? Portanto, o óleo ele é o que? Insolúvel em água. Então, as substâncias que elas se dissolvem em água, elas são solúveis na água, né? E as que não se dissolvem, elas são insolúveis. Então, o solvente, né, natural aí, que ele dissolve uma boa parte dessas
substâncias é a água, né? A água ela é um solvente, tá? Por quê? Porque ela consegue dissolver várias substâncias, ok? Então, aí na questão 2 da página 101, vocês vão ler esse textinho aí, falando sobre a água. A água que sai das torneiras recebe tratamento para tornar-se própria para beber. Uma das etapas do tratamento é adicionar cloro e flúor a ela. O cloro tem a função de matar micro-organismos e o mineral flúor auxilia na prevenção da cárie dentária. Então, para vocês verem, né, a água que a gente recebe nas nossas torneiras, né, que vem lá da Compesa, então essa água, ela passou por um tratamento. Não foi aquela água que a gente pegou diretamente lá do rio e trouxe para dentro da nossa casa, não. Ela tem que passar por um tratamento, seja ele com cloro, né? Mesmo a água que talvez vocês aí, né, no assentamento, né, talvez não receba essa água direto da Compesa. Mas a água, mesmo a água que vocês recebem aí, vocês têm que tratar ela. Então, como é que vocês tratam? Né? Filtra, coloca um cloro. Então, não é aquela água que você pegou diretamente, né? E mesmo a água do rio, ela também tem alguns componentes dentro dela, certo? Então, a água, ela tem esse tratamento, certo? Para que a gente possa ficar própria para beber, né? Para a gente utilizar. E aí, na questão A, na letra A, fala o seguinte: a água da torneira é uma mistura, né? Aí você vai colocar se sim ou não. E por que que ela é uma mistura, né? Se você colocar assim, né? Lembrando que aqui no texto está dizendo que essa água ela recebe cloro e flúor. Então, se ela recebe essas duas substâncias, então, né? Vocês vão pensar, é uma mistura, sim ou não? Né? Letra B. Por que não é possível distinguir os componentes da água da torneira? Por que que não é que a gente não consegue distinguir esses componentes, o cloro, né, o flúor na água? Por quê? Né? Lembrando que a água ela é o quê? Um solvente, né? E ela consegue dissolver a maioria desses componentes, certo? Então, façam aí a questão 2. E na página 102, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a separação de misturas. Então, como é que eu consigo saber quais as misturas que existem ali, né, dentro de alguma coisa? Então, existem alguns métodos que são utilizados para a gente conseguir separar esses componentes das misturas, certo? Então, aí vocês estão vendo na página 102 que existe a catação, filtração e a separação metálica. Então, são alguns tipos de técnicas utilizadas para separar as misturas. Então, a gente vai ver aí a catação. É utilizada para separar dois ou mais componentes sólidos. Esse processo consiste na separação manual dos materiais. Pelo processo de catação é possível retirar pedrinhas ou grãos estragados em meio às sementes de feijão. Então, aí, ó. Isso aqui a gente utiliza bastante, né? Na casa da gente, quando a gente vai preparar o feijão, por exemplo, a gente usa, né, a catação, né? Porque a gente separa, às vezes, os grãos que não estão muito bons, às vezes tem uma pedrinha, vem um floquinho de milho ali, né? Um grãozinho de milho dentro do feijão, e a gente usa o que? A catação para separar, né, essas misturas que veio aí no meio do feijão. Outra mistura, outro método, né, utilizado para separação, né, das misturas é a filtração. É uma forma de separar líquidos de sólidos, como a água e a areia, por exemplo. Para fazer a filtração, é necessário utilizar materiais que apresentem minúsculos orifícios. Orifícios são o quê? São os buraquinhos, né? Não pode ter um buraco grande, tem que ser bem fininho, né? Para poder acontecer essa filtração, tá?
para que a parte líquida passe por eles e a parte sólida fique retida. É o que ocorre quando coamos o café. Também é utilizado, né, dentro da casa de vocês aí, ó, quem toma café, né, utiliza também a filtração, né, para filtrar o café, né, coar, como a gente chama. Porque a parte sólida, que é o pó do café, ele vai ficar retido no coador. E veja que o coador é um paninho, né, que tem os buraquinhos bem fininhos. Porque se for muito grande, vai passar também o pó. E a gente não quer que passe o pó, né? A gente quer que passe só o líquido. Então, é mais um tipo de método, né? E outro método utilizado é a separação magnética, que esse método aqui é utilizado para separar misturas entre sólidos, quando um dos componentes é um metal. O método é baseado na força de atração de um ímã sobre materiais metálicos, né? Então, se eu quero separar materiais metálicos de uma mistura, ele está lá no meio de várias outras componentes, né? O que é que acontece? Tem esse ímã, ó, grande, né? E aí o ímã ele vai atrair só a parte metálica. E as outras coisas, né, que eu não quero, que eu não tenho interesse, vai ficar longe do metal e eu vou conseguir separar apenas o metal, ok? Então, aí vocês vão fazer a questão 3 da página 102, né? Imagine uma mistura de água, areia e folhas. Então, tá essa mistura aí, ó. Água, areia e folhas. Então, qual desses métodos aí você usaria para separar as impurezas dessa água? E por quê? Né? Então, veja só. Vamos pensar aí. Vocês têm uma mistura de água, areia e folhas. Então, qual dessas misturas aí vocês iriam utilizar? A catação, a filtração ou a separação magnética? Aí vocês vão colocar e vão colocar o porquê que vocês usariam esse método, ok? Aí vamos para a página 103, né? Que tem mais 3 tipos de métodos aí de separação de mistura. Então, outro método é pela evaporação. Então, a gente tá vendo aí a evaporação, separa-se o sal dissolvido na água. Isso é possível porque durante o processo de aquecimento, o sal não evapora com a água. Então, a evaporação a gente sabe que é quando a água evapora, ela vai sumindo, né? E vai ficando somente a parte sólida, né? Por exemplo, quando está muito seco, o tempo tá muito seco, demora muito a chover, o que é que a gente vê? Pequenas poças, pequenas lagoas, o que é evaporando, sumindo a água delas. Né? Ali acontece por quê? Porque houve a evaporação da água. E quando a água é evaporada, o que é que acontece? Começa a aparecer a terra, né? Que está lá embaixo daquela lagoa. Então, é um dos métodos aí, ó, que é utilizado nas salinas. Veja aí, ó. As salinas é onde é produzido sal, né? Que tem muito sal e a água vai evaporando e o sal vai aparecendo e ali é retirado aquele sal para a comercialização. Outro método é a decantação, tá? A decantação consiste na separação dos materiais sólidos presentes em um líquido, né? Deixando a mistura em repouso. Os materiais sólidos que não se dissolvem tendem a se acumular no fundo do recipiente, tá? Então, a gente já viu que existe o sólido, o líquido e o gasoso, né? O sólido é a parte firme, né? O líquido, né? Que é a água e o gasoso, que é o vapor, certo? E a decantação serve para isso, como nós estamos vendo aí, ó. Se você pegar um copo com água e colocar açúcar dentro e não misturar, né, para que esse açúcar dissolva, o que é que vai acontecer? O açúcar ele vai ficar lá no fundo do copo e a água ela vai ficar em cima. Houve o que aí? Uma separação por decantação. Você esperou o açúcar baixar, né, decantar, para poder você ver que ali existe o quê? O açúcar e existe a água. A mesma coisa é com a areia, por exemplo, né? Você pode
pegar um copo, colocar uma areia lá no copo e deixa lá de repouso, né? Um pouquinho. Você vai ver que vai haver essa separação também. A areia ela vai ficar lá no fundo do copo e a água em cima, né? Então aí é a decantação. E por último, nós temos aí a destilação, que é um método mais, né, que exige alguns tipos de mecanismos para fazer isso. Na destilação, separam-se substâncias de uma mistura de líquidos. A mistura é aquecida e a substância com temperatura de ebulição mais baixa evapora-se, né? Então, isso aqui é mais utilizado entre álcool, por exemplo, álcool e a água, que não dá para você, né? Você não pode filtrar, você não pode fazer decantação, você não pode fazer nada disso. Então, você vai usar o que? A destilação. Porque na hora que esse líquido ele for aquecido, então, uma das duas substâncias ela vai evaporar. Ela vai evaporar, tá? E depois, né, vai ser usado outro tipo de mecanismo para que ela possa voltar à forma que ela era antes. Por exemplo, aí, ó, quando entra em contato com a superfície fria do recipiente, a substância se condensa, voltando a estado líquido e caindo em um recipiente separado. Então, como eu falei, né, por exemplo, o álcool e a água, né? Então, dependendo da temperatura que for aquecido, ou a água ou o álcool ele vai evaporar. E aí, quando ele evapora, ele vai entrar numa superfície fria. Ele vai para um lugar, ó, aqui, ó. Tá vendo? Aqui houve a fervura, né? Então, ele evaporou, aí ele entrou aqui, ó, que aqui vai ter uma água fria passando aqui. Aí, quando ele se depara com essa água fria, o que é que acontece? O vapor que entrou aqui, né, a substância que entrou como vapor aqui, ela vai se condensar e ela vai cair aqui em forma de líquido. Então, houve o que? A separação das substâncias, né? Aqui ficou uma substância, aqui vai ficar a outra, ok? Chama-se de destilação, certo? Então, vocês vão fazer aí a questão 4 da página 103. Circule qual das misturas a seguir só pode ser separado pelo processo de destilação. Então, prestem atenção, né? Aí, é o fubá misturado à água, pedaços de plástico misturados a pedaços de ferro, acetona misturada à água. Qual dessas três misturas aí você só pode separar com esse método de destilação? Lembrando que são dois líquidos aí, né, que tem que ser separado, tá bom? No método de destilação. Então, essa é a nossa aula de ciências de hoje. Façam direitinho, prestem atenção, assistam o vídeo, gente, que é importante. Lembrando que na última semana do mês vão ser as avaliações, ok? Então, estudem. Tchau, tchau. Até a próxima.